O vale do Rio Doce ainda acordava na penumbra quando Elias firmou o machado na base da primeira tora. A névoa subia devagar por entre as moitas de capim-gordura, e o ar tinha aquele cheiro úmido de terra recém-virada que só as manhãs mineiras conhecem. Ele tinha passado meses estudando o relevo da própria terra, andando cada palmo do terreno antes de aceitar o que o coração insistia em dizer: a enchente daquele ano seria maior que as anteriores. E se construísse sua casa como todo mundo, nas margens mansas onde o solo era macio e o acesso fácil, acabaria perdendo tudo de novo. A vizinhança lembrava-se e comentava até demais do dia em que a água levou metade do paiol de Elias e deixou sua família ilhada por horas. O rapaz é esforçado, mas parece que azar persegue, diziam. Só que Elias, ao contrário deles, tinha estudado as marcas deixadas nas pedras, os troncos presos no barranco, a cor do barro que secava em camadas. Ali estavam registradas décadas de enchentes. E também a resposta que ninguém queria olhar de frente: o rio vinha subindo um pouco mais a cada ano. Foi então que Elias escolheu o método que mudaria seu destino, se que geraria meses de piadas vindas de todos os lados. Ele iria construir a casa suspensa, apoiada em toras altas enterradas tão profundamente que pareceriam raízes de árvore. As vigas ficariam erguidas acima do nível histórico das cheias, e o assoalho não tocaria no chão. Casa de pernilongo, riam os vizinhos. Parece curral de galinha gigante, zombavam outros. Mas Elias não discutia. Ele apenas afiava o machado, organizava as ferramentas e saía antes do sol nascer. A primeira etapa era escolher as toras certas, de eucalipto grosso, já curado, resistente a intempéries, capaz de aguentar peso constante e vibrações. Cada tora teria que ter a base queimada no fogo, um método antigo que evitava apodrecimento e ataques de cupim. Elias passava horas girando os troncos sobre brasas baixas, enquanto a fumaça impregnava sua roupa e o rosto suado. A madeira escurecia, ganhava cheiro de carvão e ficava protegida por anos, às vezes décadas. A vizinhança, claro, teve um prato cheio para comentar. O Elias ficou doido, diziam na venda de seu Arlindo. Vai morar pendurado igual ossada de boi. Muitos achavam divertido observar aquele jovem franzino levantar toras de quase 300 quilos usando roldanas improvisadas e um sistema de travamento que só ele entendia. O que eles não sabiam era que Elias estudava, escondido, livros de engenharia antiga e técnicas de palafitas usadas desde povos ribeirinhos até aldeias do Sudeste Asiático. As estacas finais tinham 12 palmos de profundidade, enterradas até ultrapassarem a camada de barro socado que ficava abaixo do lençol freático. Isso permitiria que a estrutura suportasse não apenas o peso da casa, mas também a força lateral das águas durante uma enchente. Elias enchia as cavidades com pedra brita grossa, que drenava o excesso de água sem pressionar a madeira. Sobre isso, despejava cal misturada com terra, criando uma camada resistente ao fungo. O processo parecia exagerado aos olhos dos outros, mas para ele era a única forma de garantir estabilidade total. Quando a primeira fileira de toras ficou em pé, sustentada por través horizontais encaixadas com precisão milimétrica, o povoado inteiro parecia observar de longe, fingindo desinteresse. Mas sempre havia alguém parado no portão, braços cruzados, rindo baixo. Pra que isso tudo? Casa é no chão, uai. Sempre foi. Só que tradição não protege ninguém quando a água sobe rápido. A plataforma foi surgindo aos poucos, como se uma ponte estivesse tomando forma no meio do nada. Elias usava madeira de cedro rosa serrada por ele mesmo, encaixada sem pregos na base, apenas cunhãs e pressão. Isso permitiria que a estrutura se movimentasse levemente sem rachar durante as cheias. E era exatamente esse detalhe técnico que ninguém via, mas que faria toda a diferença mais tarde. O pai de Elias, já idoso, observava de longe com orgulho silencioso. Sabia que o filho carregava no peito a mesma obstinação que o avô, que tinha erguido construções inteiras com nada além de um machado e teimosia. A diferença era que Elias tinha conhecimento técnico, cálculos, medições. Não era teimosia à toa, era ciência misturada com tradição. Quando a plataforma ficou pronta, a altura parecia absurda aos olhos da vizinhança. A casa ficaria elevada como se estivesse sobre pernas.
O vento ali em cima era mais forte, o sol batia de um jeito diferente, e a vista para o rio era tão ampla que Elias conseguia acompanhar o vai-e-vem das águas como se previsse o futuro. Era essa a ideia, de entender o comportamento da natureza antes que ela tivesse chance de destruí-lo outra vez. Mas o que realmente incomodou a vizinhança não foi a altura, nem o sistema de vigas cruzadas, nem o modo como ele transportava madeira com um trilho improvisado feito com troncos e sabão de sebo para reduzir o atrito. O que incomodava era que Elias trabalhava calado, atento, seguro. Ele não parecia em dúvida, não parecia inseguro. Parecia um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. E isso irritava profundamente quem preferia acreditar que o jeito antigo sempre foi suficiente. A casa começou a tomar forma no alto. Paredes de pau a pique mais leves que tijolos, telhas de barro artesanal, janelas menores para reduzir impacto do vento. Um sistema de drenagem no piso evitaria que água acumulasse em tempestades. E abaixo da casa, um espaço amplo, sombreado, onde o vento corria livre, evaporando umidade e impedindo o mofo, outra vantagem que ninguém entendia. E foi nesse cenário, com metade da obra pronta e todas as apostas contra ele, que o céu começou a mudar de cor. Cinza primeiro. Depois chumbo. Depois um roxo escuro que parecia anunciar algo grave. As últimas cigarras pararam de cantar. As galinhas se recolheram antes da hora. E Elias, com o machado apoiado no ombro, olhou para o rio, e viu o que temia desde o início. A enchente estava vindo. E vinha grande. O chat GPT disse. O vento virou primeiro, trazendo aquele cheiro pesado de água represada e barro profundo. Depois veio o silêncio, o tipo de silêncio que só aparece antes de uma tempestade grande, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Elias desceu da plataforma, fincou o pé na terra úmida e sentiu o solo vibrar levemente, sinal de que a chuva já caía forte rio acima. Ele conhecia aquele tremor desde menino. Era o prenúncio das águas descendo com raiva. Os vizinhos começaram a aparecer nas portas, inquietos. Ninguém admitia, mas todos confiavam mais no comportamento dos animais do que no próprio instinto. E os animais estavam agitados, o gado se agrupava perto das árvores maiores, os cachorros latiam para o vazio, e até as andorinhas voavam baixo demais. Elias olhou para o céu, avaliou o tempo com a calma de quem já tinha vivido desastres suficientes para reconhecê-los no cheiro do ar. Ele sabia que precisava terminar 2 reforços antes da chuva chegar ali, no travamento diagonal das toras e a amarração final da base. Trabalhou rápido, as mãos firmes apesar da urgência. O pai, mesmo com dificuldade para caminhar, veio até ele e segurou as tiras de couro que seriam usadas para reforçar as uniões. Vai dar certo, meu filho, disse apenas. Não era otimismo. Era certeza nascida de quem conhecia a força da persistência. Elias agradeceu com um aceno e levantou o último par de travas quando os primeiros pingos grossos começaram a riscar o chão. A chuva não caiu, despencou. Em minutos, o som das águas batendo no telhado da caixa d'água do vizinho virou um rugido contínuo. Raios cortavam o céu, iluminando a mata em flashes que pareciam dividir o tempo em pedaços. E foi quando se ouviu o primeiro estrondo vindo do rio. Não era trovão. Era o som inconfundível de um tronco gigantesco batendo contra alguma estrutura rio abaixo. A vizinhança correu para proteger o que podia, galinheiros, hortas, ferramentas. Mas ninguém tinha construído nada preparado para aquilo. As casas baixas, tão vulneráveis quanto sempre foram, davam a impressão de afundar no solo encharcado. Elias, debaixo da chuva, observava a água começar a subir rápido demais. O rio transbordou pela primeira margem como se um dique invisível tivesse se rompido ao mesmo tempo em todos os pontos. Em menos de meia hora, o nível subiu o equivalente a 3 degraus de escada. E então a correnteza chegou. As primeiras ondas bateram com força nas paredes de taipa mais frágeis das casas próximas ao rio. A casa de Dona Arlete, aquela que vivia dizendo que Elias tinha uma ideia de doido, foi a primeira a sentir o impacto. A água entrou pelos fundos e saiu pela frente levando galinhas, sacolas e um carrinho de mão. O marido dela tentava desesperadamente erguer móveis enquanto gritava ordens que ninguém conseguia ouvir por causa do barulho da chuva.
Elias correu para ajudar, mas o fluxo de água já era forte demais. O pai gritou para ele voltar. A enchente aumentava visivelmente, como se alguém estivesse despejando o rio inteiro de uma vez. Os carros de boi submersos até a metade mostravam que a situação se tornava irreversível. Até os vizinhos mais teimosos perceberam que nada ali estava seguro. Foi então que olharam para cima e viram a casa de Elias. Enquanto a enxurrada engolia o quintal, o galinheiro e até parte do pequeno pomar, a casa suspensa permanecia firme no alto, imponente, como se tivesse sido construída justamente para aquele momento. A água batia com força nas toras principais, mas elas não cediam 1 milímetro. O encaixe profundo, o queimado protetor da madeira, o travamento em X, tudo funcionava exatamente como Elias havia calculado. O contraste era tão gritante que até as zombarias calaram de vez. Quando o nível chegou à cintura, Dona Arlete já chorava. O marido dela, que até semanas antes chamava a obra de Elias de Ocasa de gambá gigante, agora gritava por ajuda. A correnteza puxava os pés, arrastava ferramentas, galões e pedaços de cerca. Crianças choravam, animais mugiam, e houve um momento em que todos entenderam que, se não subissem para um lugar mais alto, alguém se machucaria, ou pior. Foi Elias quem tomou a decisão que ninguém ali teve coragem de tomar. Ele desceu parte da escada inclinada que dava acesso à casa suspensa e gritou por cima do barulho. Subam todos. Agora. Rápido. Ninguém discutiu. Ninguém ironizou. Ninguém hesitou. Famílias inteiras começaram a subir, escorregando, molhadas, tremendo, mas vivas. Os homens vinham por último, tentando salvar o que conseguiam, mas logo perceberam que a água subia tão rápido que só restava correr. O pai de Elias, mesmo fraco, ajudou a puxar crianças e sacolas de mantimentos. Até os animais menores foram levados para a plataforma. Lá de cima, a diferença era brutal. A casa de Elias balançava apenas o suficiente para mostrar que estava trabalhando junto com o vento e a água, não contra eles. A estrutura respirava, absorvia a energia, distribuía a força. Era exatamente esse movimento leve, tão criticado, que fazia a construção ser mais forte e mais segura que todas as outras ali. A água continuou subindo até passar por baixo da casa, mas não a tocou. O piso estava seco. O vento soprava forte pelas frestas, mas a estrutura permanecia firme. Os vizinhos, exaustos, encharcados e assustados, observavam dali de cima suas próprias casas sofrendo o impacto direto da correnteza. Tijolos caíam. Portas boiavam. Muros desmoronavam. E no silêncio tenso daquela vigília, enquanto a enchente mudava o desenho da terra lá embaixo, todos entendiam finalmente algo que tentaram evitar por meses, e Elias tinha razão desde o começo. A chuva continuou por horas, mas a casa no alto permaneceu imóvel como um farol de madeira no meio da tormenta. Cada trovão iluminava o vale transformado em lago. Cada relâmpago revelava mais destroços sendo levados pela força da água. E lá em cima, apertados, assustados, mas seguros, os vizinhos viam que só estavam vivos porque um homem ignorou as risadas e construiu algo que ninguém teve coragem de construir. A enchente não iria parar tão cedo. Mas ali, nas toras suspensas, todos estavam protegidos. E sabiam que o pior ainda estava por vir. Quando o dia amanheceu, o vale não existia mais. No lugar das estradas, apenas água turva. Onde havia roçados, só se viam galhos quebrados e troncos arrastados pela correnteza. As casas mais próximas do rio estavam destruídas ou parcialmente submersas. Algumas tinham sido arrancadas das bases e levadas dezenas de metros adiante. Outras, simplesmente desmoronaram. A enchente daquela noite seria lembrada como a maior em décadas, talvez a maior desde que alguém ali tinha memória. Mas na casa suspensa, todos estavam vivos. Os vizinhos amanheceram exaustos, deitados no assoalho de cedro que Elias havia instalado com precisão cirúrgica para suportar peso sem empenar. O barulho da água ainda era alto, mas o nível começava lentamente a estabilizar. As crianças acordavam assustadas, sem entender se ainda era seguro se mover. Os adultos tinham a expressão de quem reviveu o pior e agora tentava organizar os pensamentos.
Elias foi o primeiro a se levantar. Observou por entre as tábuas espaçadas da plataforma inferior como a água ainda corria rápido, empurrando pedaços inteiros de cercas e até móveis. A força da enchente era chocante. Mas o mais impressionante era notar como cada tora da casa permanecia firme, enterrada profundamente, trabalhando exatamente como ele havia calculado. A estrutura não havia cedido. Não havia inclinado. Não havia rachado. Era impossível ignorar. O pai de Elias colocou a mão no ombro do filho e apenas disse: "Valeu a pena, meu filho. Valeu cada martelada." A vizinhança, ainda em choque, passou a observar a casa com outro olhar, um olhar que misturava respeito, gratidão e espanto. Muitos ali mal falavam, mas era nítido que pensavam daquela construção, que antes parecia um exagero, era a razão pela qual todos estavam vivos. Quando a água começou a baixar, lentamente revelando o barro grosso que cobria tudo, as pessoas se reuniram na beira da plataforma. O cenário era devastador, galpões arruinados, hortas destruídas, animais perdidos. Famílias inteiras haviam perdido a casa. E mesmo assim, todas estavam ali, ilesas, graças ao abrigo improvisado naquela estrutura que antes era motivo de piada. Elias desceu pela escada inclinada, testando o terreno antes de permitir que todos o seguissem. O chão ainda estava instável, mas já seguro o suficiente para caminhar devagar. Ao redor, o silêncio era pesado. Só o barulho da água correndo ao longe lembrava que a enchente ainda não tinha ido embora completamente. Os vizinhos, um a um, desceram e ficaram observando a própria tragédia. Alguns choravam. Outros permaneciam parados, sem reação. Foi Dona Arlete quem quebrou o silêncio, segurando Elias pelo braço. "Meu filho, se não fosse você, a gente não tava aqui hoje. Que Deus te pague. Nós passamos a vida toda fazendo tudo igual, e você mostrou que diferente às vezes é o que salva."